Olha, que eu saiba, o ministro Moro nunca fez ameaça sobre qualquer coisa, ele tem as visões dele, as opiniões dele, que ele sempre expressa de forma leal e disciplinada para o presidente. Mais alguma coisa? Então, a gente usando aquele velho chavão, o time que está ganhando, a gente não mexe. Né? E o presidente já deixou claro que não está vendo essa situação no momento, né? Foi talvez fruto daquela reunião com os secretários de Segurança Pública que trouxeram essa proposta para ele. Vamos colocar o seguinte, o ministro Guedes, né, está lá fora do Brasil, lançou uma ideia imediatamente rebatida pelo presidente. Vamos lembrar, todos os ministros podem lançar as ideias que eles quiserem. Agora, só tem um decisor, se chama Jair Bolsonaro. É o que tem mandato do povo para decidir. Mas como que o ministro lança uma ideia antes de conversar com o presidente? Lançar ideia não faz mal nenhum, pô. É balão de ensaio, tá jogado aí, não mata ninguém isso aí, pô. Não vamos ver chifre em cabeça de cavalo nisso aí, pô. Tá justo com a cerveja, presidente? Pois é, né? Lamentável, né, pô? Presidente, como é que foi a reunião com o ministro Moro? Não, o ministro Moro, a questão aí da força ambiental, né? Ele já veio trazer algumas ideias, que é alguma coisa que nós temos que talvez colocar no decreto já aí. Tá bem? Então foi isso. Essa reunião, o senhor convidou ele? Não, ele me pediu. Ele telefonou de manhã e perguntou se podia vir aqui já para deixar isso aí. Aí está sendo estudado ali pelo nosso pessoal. Ele desistiu de deixar o governo? Esse assunto nós não tratamos, né? Não tratamos, não. Sobre essa questão, não. Sobre isso, presidente, o senhor acha que... Opinião sobre o quê? Sobre a separação do Ministério da Justiça. Se o presidente, né, perguntar a minha opinião, e aliás nós já conversamos, ele sabe que eu considero que a situação atual que nós estamos vivendo é um time que está vencendo, né? Então, a gente usando aquele velho chavão, o time que está ganhando, a gente não mexe. Né? E o presidente já deixou claro que não está vendo essa situação no momento, né? Foi talvez fruto daquela reunião com os secretários de Segurança Pública que trouxeram essa proposta para ele. Né? Ele acabou comentando isso quando chegou no Alvorada, eu acho que aquele dia, né? No final da quarta-feira, e depois na quinta-feira de manhã, né? Aí depois, durante a viagem, ele deve ter pensado e mudou de opinião. O senhor acha que é uma tentativa de enfraquecer o governo, levantar esse tipo de discussão? Não, é aquela história, né? A política é política, né? Então tudo é discutido, né? As coisas são tratadas aí da forma, né? Vamos dizer assim, existem prós e contras a toda linha de ação, toda decisão que tem que ser tomada. Eu acho que isso é um fato normal, não é questão de enfraquecer ou não o governo. O senhor percebeu alguma chateação assim, do ministro em relação a esses comentários? Não. O ministro Moro é uma pessoa muito tranquila, né? Um homem acostumado a sofrer pressão, né? Isso aí não abala ele. E sobre o decreto para a contratação de militares? A esse respeito, né? O senhor conversou a respeito da separação, da possível separação com o presidente Bolsonaro? Não, algumas vezes nós já trocamos ideias a esse respeito, né? E na ideia mais recente que os senhores trocaram, o que ele passou para o senhor? Não, ele apenas me perguntou e eu respondi a ele que eu considerava que do jeito que tá bom. Mas foi essa semana? Já faz tempo isso. Já faz tempo. O que o senhor achou, presidente, da entrevista do ex-deputado Alberto Fraga, dizer que preferiria alguém mais técnico no Ministério, que o Ministério... Olha, eu não tive a oportunidade de ler a entrevista do ex-deputado Fraga, né? Eu não tive tempo agora de manhã para ler isso. Tá? Agora é a opinião dele, né? Opinião, né? O estado entre a dúvida e a certeza. O Rodrigo Maia também tem essa opinião, defendeu bastante a separação. Tudo bem, né? Vamos dizer o seguinte, isso é uma responsabilidade do Executivo, né? É uma decisão do Poder Executivo. Os outros podem dar a sua opinião, a sua visão, isso faz parte do processo. O Moro chegou a ameaçar deixar o governo caso haja uma divisão, ou o governo teme que o presidente precise dessa permanência dele para o governo permanecer? Olha, que eu saiba, o ministro Moro nunca fez ameaça sobre qualquer coisa, ele tem as visões dele, as opiniões dele, que ele sempre expressa de forma leal e disciplinada para o presidente. Mais alguma coisa? Sobre a Força Nacional, o que foi ponderado? Os senhores já sabem como vai ser composto esse efetivo? Vão ser policiais militares ou bombeiros cedidos pelos estados? Isso aí é tudo que nós estamos discutindo ainda, porque tem que agregar o pessoal, por exemplo, de IBAMA, de ICMBio, tem que o pessoal dos estados que trabalham também na fiscalização ambiental. Então não é uma coisa simples como é a Força Nacional de Segurança Pública, que ela o foco dela é muito mais, digamos assim, restrito do que uma força ambiental.
Porque Sobre os militares. de segurança No reclamaram. INSS, desculpa. Os secretários de segurança ponderaram com o presidente que ceder para cá bombeiros Já sabemos disso aí, né? Já sabemos disso. Então, tudo isso a gente tem que pesar. A gente tem que ir aos estados, conversar com os governadores, né? É um processo isso aí. Leva quanto tempo essa força está em funcionamento? É coisa para 2020? Não pode. Para 2020 tem que ser, né? Tem que ser. Tá? Agora, o prazo eu não posso te dizer assim, né? Seria leviandade minha. Bom? Decreto do INSS. Não tem decreto do INSS. Não, dos militares para existe um decreto genérico, né, que permite que os militares da reserva sejam convocados para atividades civis, né, por um prazo determinado. Então tem uma série ali de quesitos, né? Então o cara pode ser convocado desde para pregar prego em parede até para auxiliar na questão do INSS. Tá? O acerto que aconteceu hoje. Foi feita ontem. Okay? Então já aconteceu essa reunião? Já aconteceu. Ontem veio aqui o pessoal lá do Rogério Marinho, conversou, e aí depois o Jorge foi lá no Jaburu e eu assinei o decreto. Sei, mas a questão aconteceu, já está... Não, a questão com o Tribunal de Contas, né, que está na mão do ministro Bruno Dantas, está pacificada. A questão agora, o que é que tem que fazer? Não é? Uma vez que existe a ideia de que sejam convocados os funcionários do INSS que estão aposentados, isso só pode ser por medida provisória ou por lei, por projeto de lei. É diferente do caso dos militares, que é expedito. Como os senhores vão resolver a questão da impessoalidade? Como que nós vamos resolver? Porque é o seguinte, você pode até dizer que está dirigido para um grupo, né? Mas não são todos os militares que são obrigados. Não vou te convocando o José, o João, o Antônio. Né? Está aberto o voluntariado. Pode parecer que ninguém queira, eles não são obrigados. É diferente de uma convocação para a Defesa Nacional, onde os militares da reserva são obrigados a comparecer. Mas os civis seguem de fora, seguem restrito a militares. Eles, então, serão cobertos por uma medida provisória ou um projeto de lei. É isso que vai ser apresentado. Sai quando a medida provisória? Bom, aí eu não sei, né? Isso aí tem todas o ideal é que seja uma medida provisória, que o Congresso vote rapidamente. O Congresso está em recesso, mas daqui a 10 dias... Mas sai a medida provisória se não for, se as vagas não forem ocupadas, ou sai a medida provisória de todo jeito? Não, eu julgo que vai sair de qualquer jeito. E os militares não têm convocação, isso é voluntário. É voluntário, é óbvio, né? É óbvio, né? Então está aberto aqui vamos dizer assim, o voluntariado, não é? Em cada região militar, o camarada vai lá, se inscreve, né? E aí analisado lá o currículo dele e ele é convocado. Então. Garantindo um adicional de 30%. 30%, só que é aquela história, 30% do salário do militar é mais baixo do que 30% do salário do civil. E quanto tempo o senhor acha que efetivamente esse pessoal vai estar nos postos do INSS? Também não posso te dizer isso aí, também não sei porque o pessoal que não pertence aos quadros vai ter que ser treinado. Eu não sei quanto é que dura esse treinamento, ninguém me informou isso aí. Vamos imaginar um mês para o cara ser treinado ali nos sistemas, né, que são utilizados. Então, acho que, vamos botar assim, na melhor hipótese, em 2 meses teria esse pessoal trabalhando. Né? Por que saiu o decreto e não saiu a MP? Porque isso depende do presidente, né? Tem que esperar o presidente voltar. Tá bem? O senhor brincou sobre o imposto da cerveja. Isso não é mais uma medida que contraria o desejo do ministro da Economia, o Guedes, que falou nesse imposto ainda essa semana? Vamos colocar o seguinte, o ministro Guedes, né, está lá fora do Brasil, lançou uma ideia imediatamente rebatida pelo presidente. Vamos lembrar, todos os ministros podem lançar as ideias que eles quiserem. Agora, só tem um decisor, se chama Jair Bolsonaro. É o que tem mandato do povo para decidir. Mas como que o ministro lança uma ideia antes de conversar com o presidente? Lançar ideia não faz mal nenhum, pô. É balão de ensaio, tá jogado aí, não mata ninguém isso aí, pô. Não vamos ver chifre em cabeça de cavalo nisso aí, pô. Mas justo com a cerveja, presidente? Pois é, né? Lamentável, né, pô? Tá bom, gente, vamos lá que eu tenho que viajar. Até mais aí. Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. O que aflige essas almas todas aqui? Temos mais novidades sobre INSS, militares, presidente? Não, amanhã de manhã vai ter uma reunião com TCU, Ministério da Defesa, Secretaria aí do Trabalho, né, especial lá do Rogério Marinho. Previdência, né, para chegarem a uma conclusão aí do que pode e o que não pode. Você sabe onde vai ser essa reunião? Acho que lá no Ministério da Defesa. O senhor participa? Não é do meu nível. Presidente, queria que o senhor falasse um pouquinho, eu sei que o senhor já falou na hora do almoço, do Conselho da Amazônia, como é que estão os trabalhos,
Você já tem alguma reunião agendada aí? O senhor quer começar em março, né? Não, o que nós estamos fazendo agora, né? O presidente determinou a criação, né? Não temos nenhum instrumento ainda, né, que defina isso. Nós estamos trabalhando a 4 mãos nesse instrumento, junto com a SAGE, mais aqui a nossa assessoria. Né? Então, o que a gente vê? O presidente colocou que a missão é o quê? Preservar, proteger e desenvolver. Então, esses são os 3... Né, os 3 verbos, as 3 servidões, como a gente costuma dizer, que vão balizar o nosso trabalho. Então nós temos que definir um decreto, né, que dê as atribuições baseadas, né, nessas imposições, que é a finalidade da tarefa que o presidente está nos dando. Uma vez feito o decreto, né, nós vamos então emitir uma diretriz para os ministérios que estarão envolvidos, né, nessa atividade, de modo que a gente inicie as ações que vão permitir que essas 3, né, servidões, preservar, proteger e desenvolver, sejam realizadas. Então nós estamos na fase de estudo e planejamento. Quando o presidente chegar na terça-feira, eu espero estar com a minuta pronta para poder despachar com ele. Agora, já tem estado reclamando que não dá para ficar mandando bombeiro, igual a Força Nacional, que faz falta para os estados. Já teve consciência dessa reclamação? Isso aí nós vamos com calma, né? Não é a questão de mandar bombeiro, vai fazer falta no estado. A gente primeiro vamos levantar os problemas e como que nós vamos combater cada problema. Né? Mas seria bombeiro? Não estou pensando em bombeiro por enquanto. Isso aí você está trabalhando com a questão da força ambiental. Não, existem outras medidas antes de chegar até a força ambiental. Vamos lembrar o seguinte, existe um decreto de 2008 que está em vigor, que criou uma guarda ambiental, uma guarda nacional ambiental, que está em vigor. Né? Isso. Da época que o Carlos Mink era ministro do Meio Ambiente, só que nunca foi implementado. Existe muita coisa que ocorre, que já ocorreu, que tem legislação em vigor e que não está sendo devidamente executado. Então, uma das grandes finalidades também do Conselho é que a gente consiga integrar esses esforços, né, de modo que cada ministério não fique dispersando, né, as suas ações e que a resultante saia numa direção comum. Pode-se aproveitar tudo que já foi criado, lógico, sem precisar outra lei, sem precisar, exatamente. Mas para isso a gente tem que vasculhar todo esse cabedal de legislação que existe, não é, de modo que a gente consiga montar um escopo. Então, qual é a grande atribuição que está para mim? É coordenar e controlar isso aí. Porque tem vários ministérios, você de uma tacada só tu vê, tem Ministério da Justiça, tem Ministério de Desenvolvimento Regional, tem Infraestrutura, tem Agricultura, tem o próprio Meio Ambiente, obviamente. Isso então inclui, a defesa... Desculpa, o Fundo Amazônia, como é que aí fica? nós vamos para a questão de recursos, né? Depois que a gente definiu o que precisa fazer, vamos ver, temos recursos para isso? Tem recurso previsto em orçamento? Não tem. Aí podemos ir atrás dos investidores estrangeiros ou de países que queiram cooperar, não é, na busca desse recurso. Resgatar essa relação. Resgatando, é óbvio, exatamente, sem problema nenhum. O que o senhor acha de uma possível recriação do Ministério de Segurança Pública? Olha, eu aguardo a decisão do presidente. Né? Aguardo a decisão do presidente. Ontem, o que eu sei? Ontem houve uma reunião de secretários de segurança, primeiro lá com o Ibanez, né, que foi que capitaneou isso aí, depois foram ao Palácio, né, com o presidente, acho que o ministro Heleno e o ministro Ramos estavam juntos, e os próprios secretários de segurança que solicitaram a criação desse ministério, o que levou o presidente a fazer uma declaração nesse sentido. Acredito que o ministro Heleno agora andou dando uns tweets aí a esse respeito, né, dizendo que vamos aguardar a decisão. Né? Agora, vocês sabem muito bem, né, que uma decisão dessa natureza, depois ela vai para onde? Vai para o Congresso, aí vai ser votada lá. Então vamos lembrar que tudo aquilo que o Executivo deseja fazer, nem sempre ele consegue, porque existe um diálogo com o Legislativo. Presidente, juiz de garantias, como o governo recebe a suspensão? Não, o governo aguarda a decisão aí que vai acontecer lá no âmbito do STF, né? O ministro Fux deu o parecer dele aí como relator do processo, agora vai ter que ser colocado aí na pauta para o plenário do STF. É uma decisão de outro poder, a gente permanece em stand-by, sem problema. O senhor poderia só esclarecer sobre a convocação dos militares, para o INSS, como foi se são militares da reserva, eles vão ser convocados? Vamos lembrar o seguinte, um dos grandes argumentos que se coloca, né, naquela questão do sistema de proteção social dos militares é que o militar não se aposenta, ele passa para a reserva.
né? Então, a qualquer momento, ele pode ser convocado, né, para uma atividade de natureza até não militar. Civil, né? Mas convocação, Agora, não o Ministério da Defesa Não. tem que convocar essas pessoas Não, ele pode convocar, seria no caso específico, vamos colocar assim, de caso de conflito, né? Aí convoca e acabou, o camarada vem e não tem como recusar. Agora, o Ministério da Defesa abre um voluntariado, né? Ok? Agora, isso está sendo discutido na área jurídica, porque vamos olhar o seguinte, você pode ponderar que dentro dos princípios da administração pública, o princípio da impessoalidade não estaria sendo respeitado ao você só selecionar o grupo militar. Mas, por outro lado, o princípio da eficiência, porque eles sejam melhores, não querendo dizer isso, mas é mais barato do que você contratar pessoal temporário. Então, a eficiência seria maior. Então, essa é a discussão que está. O TCU tem a opinião dele, vai ser discutido isso amanhã com o ministro da Defesa, com a turma do Rogério Marinho, etc. e tal. Vamos aguardar. Então, ficaria para a semana que vem, então, possivelmente. Olha, se amanhã se chegar a um consenso, e existe uma certa urgência de assinar esse decreto, eu assino. Agora, se não chegar a um consenso, vamos aguardar o retorno do presidente. Mas isso seria até a hora do almoço ou não? Pode ser depois que você já Pode ser depois, pode ser no final de semana, né? Nós aqui trabalhamos H24 S7 A365. Só uma dúvida, o Ministério da Defesa chama os militares? Não, ele abre um voluntariado. Voluntariado. Porque, como não é uma situação de guerra, o cara não é obrigado. Quem tiver interesse se apresenta. Foi o mesmo sistema utilizado nas escolas cívico-militares. Mas seria Mas é remunerado, né? Recebe 30% a mais. Tá? É uma gratificação de 30%, que dá em torno aí na faixa de R$ 2.300, R$ 2.400 para esse grupo aí. Seria por um tempo limitado? Assim? É o que nós chamamos de prestador de tarefa por tempo certo. Então vai ter um limite de tempo aí, não sei qual é a estimativa que o INSS tem para, vamos dizer, vai levar 6 meses, 7 meses, não sei. E abre esse chamado, voluntário. Sim. Mas a gente pode dizer que assim, os militares vão fazer um trabalho civil. Isso Sim, é um trabalho civil. Mas isso já ocorre, porque o pessoal da ativa, muitas vezes, ele é cedido. Nós temos gente cedida para auditoria, temos vários que foram cedidos em alguns momentos para digitalizar processos nos diversos tribunais de justiça. Então, isso é normal. Presidente, e a agenda de amanhã? Como é que você está para amanhã, presidente? Amanhã eu viajo às 14h30 para São Paulo, chego lá às 4 e pouco, vou na TV Cultura, né? E aí eu durmo lá em São Paulo. No sábado de manhã tem esse evento lá no Parque Ipiranga, né? Almoço e venho embora. E aí você passa fim de semana aqui, né? Fim de semana aqui. De manhã o senhor vem aqui? Amanhã estou aqui, sim. Estarei aqui. O senhor vai dar entrevista na TV Cultura? É alguma gravação de entrevista? Não. É uma visita de cortesia. Tá. Visita de cortesia, sem entrevista. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Até mais, Obrigada, gente. presidente. Obrigado, Tchau, tchau. presidente. Até mais.